Glória a Deus. Amados, abra a tua Bíblia comigo. Lá no livro de Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Correr por causa do horário. Versículo 13. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências, que têm acontecido nos últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, de palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Só até aí tá bom, vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, Senhor, trata, nos ensina, porque somos discípulos e queremos estar firmados na tua palavra e na tua verdade. Honra cada líder, que essa palavra seja selada no coração dos teus servos e que eles possam levar, meu Pai, esta unção, esse desejo, essa motivação para a célula e que ali eles possam, Senhor, ministrar e formar pessoas com um coração, Senhor, limpo, um coração transparente, pessoas que desejam, como esses que estão aqui, crescerem e serem formados. Desde já, Senhor, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto, querido, ele me chama a atenção por algumas coisas. Às vezes você lê um texto da Bíblia várias vezes, já preguei sobre ele, e às vezes Deus não te mostra algumas coisas, que às vezes você para ler. Ou seja, você lê às vezes um texto 5 vezes, 4 vezes você não viu algo. De repente, na 5ª vez, você vê algo ali tremendo, uma revelação, e você acaba falando: meu Deus, onde estava isso que eu não tinha enxergado, A Bíblia fala que haviam 2 discípulos do Senhor, que eles tinham ido embora de Jerusalém. Então, eles eram discípulos. A Bíblia fala que eles estavam mais ou menos 60 côvados de distância. E eles estavam indo conversando. E interessante que o tema da discussão deles era justamente a morte de Cristo, o que havia acontecido. E aí a Bíblia fala então que Jesus se revela a eles, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus foi ali conversando, perguntando do que eles estavam discutindo e conversando. E eles falaram: você não está sabendo? Não é possível, meu. Será que existe alguém que não que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? E Jesus meio que na migué: não, mas o que aconteceu, Você não ficou sabendo o que os nossos sacerdotes, o que as nossas autoridades fizeram? Entregaram,
Jesus, o Filho de Deus, à morte. Um homem que tinha uma palavra, que era profeta, que era realmente o Filho de Deus. Só que ele disse que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Já é o terceiro dia e até agora não aconteceu nada. Algumas mulheres falaram que foram no túmulo e chegando lá não tinha nada. Então, sei lá, né? Meio que não vai rolar nada. Agora, olha que interessante. A Bíblia chama esses dois de discípulos. E por serem discípulos, eles tinham que ter uma convicção. Qual era? A ressurreição. Porque Jesus, antes de morrer, ele deixou tudo pronto. Ele disse, olha, é mister, né, que eu morra. Tem que se cumprir. Porque é a promessa, é o plano, é o projeto de Deus. Mas esses dois discípulos, eles parecem que estavam meio que desconectados, incrédulos. Eles não estavam em Jerusalém, né, esperando acontecer. Eles já estavam distantes, ou seja, o que eu vejo? Eles abandonaram tudo. Eles não creram na promessa. Eles não acreditaram. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que infelizmente, às vezes, nós somos assim. Nós temos uma promessa. A Bethesda não tem uma, ela tem várias promessas. Nessa caminhada até os dias de hoje, quantas pessoas já não foram embora? Por quê? Porque esqueceram da promessa. Porque esqueceram daquilo que Deus prometeu. Mas o interessante é que o homem pode esquecer, mas Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele promete. Quantas pessoas sem ter medo de errar, e eu não estou pré-julgando não, eu sou pastor da igreja, eu conheço as minhas ovelhas. Quantas pessoas que foram embora, mesmo antes daqui, quando a gente estava lá em cima, quantas vezes eu não ouvi, num burburinho, sempre uma conversinha, isso aqui não vai sair daqui não, isso aqui vai ser isso aqui, sabe por quê? Porque as pessoas acham que quem faz é o homem, mas quem faz é Deus. E aqui, um discípulo chamava Cleopas, o outro a Bíblia não cita o nome. Jesus fez questão de falar com eles, né? Para ver o que estava rolando ali. E os discípulos, ao invés de estar esperando lá em Jerusalém o milagre da ressurreição, eles estavam indo embora. Estavam longe de Jerusalém porque não acreditaram. Queridos, eu quero em nome de Jesus Cristo falar algo aqui sobre a tua vida, irmão. Confia na promessa de Deus. Nós não nos movemos por condições, nós nos movemos pela palavra, pela promessa. O problema de Cleopas e do outro camarada que a Bíblia não cita o nome, é que eles abriram mão da promessa. Eles esqueceram da promessa, eles estavam ali conversando sobre o assunto, mas não havia fé. A incredulidade havia tomado o coração deles. E eles sabiam da história tintim por tintim, até das mulheres que tinham ido ver o túmulo. Muitas vezes você sabe tudo da igreja, sabe os tintins, tintim por tintim, mas você não acredita. E hoje eu quero em nome de Jesus confrontar toda a incredulidade. Eu quero confrontar tudo aquilo que tem tirado do teu coração a fé que Deus tem um projeto na tua vida, que Deus vai cumprir a promessa dele, que Deus vai cumprir o milagre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Agora, olha o que o Espírito Santo quer falar conosco. Qual era o problema desses dois discípulos? É que eles não tinham o discipulado como um estilo de vida. Na verdade, eles andaram com Jesus, mas não levaram a sério. Tudo que Jesus ensinou meio que caiu agora no ralo e foi embora. Diferente daqueles que ficaram em Jerusalém, que depois da ressurreição, quando Jesus conversou com eles, Jesus orientou, vocês vão ficar aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois de Atos 2:1, que eles foram revestidos de poder, a dispersão, aí sim eles vão, né? Fica uma galera lá na Palestina, outra galera vai pregar para os gentios, mas tudo debaixo de uma orientação. Mas cadê os dois lá, para receber a orientação? Porque a forma deles enxergarem o discipulado estava errada. E começou o erro quando eles não creram na palavra.
O teu erro no discipulado começa quando você não crê na palavra de Deus que está sobre a tua vida. Quando você olha para você e você fala, eu nunca vou conseguir ser um líder bom. Não, minha célula nunca vai conseguir andar porque eu tenho tanto problema. Mas você tem uma promessa sobre a tua vida, querido. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Não é pela tua capacidade humana, mas é pelo poder de Deus na tua vida. É pela unção do Espírito de Deus na tua vida. Amém? O que esses dois não entenderam é que o Senhor iria fazer uma obra e eles estavam incluídos no projeto, mas pela incredulidade eles se afastaram e quiseram andar dispersos, totalmente fora do contexto ali que o Senhor havia deixado. Uma outra coisa que me salta aos olhos aqui, nós como discípulos não podemos andar sozinhos, queridos. O discípulo ele sempre tem que andar em comunhão. Sempre andar com pessoas que motivam. Você sabe que infelizmente tem boca do diabo às vezes, que vem só para trazer malignidade, para tirar a nossa motivação, para falar mal da igreja, para falar mal do bispo, para falar mal do pastor, para falar mal da célula. Mas toda boca maldita que se levanta contra a palavra de Deus, isso não é o bispo que fala. A Bíblia diz que toda boca maldita que se levanta contra nós, Deus vai ajuizá-la. Amém? Não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Porque tem gente, querido, que ao invés de ajuntar, quer espalhar, quer falar mal. Não, querido. Porque quando falam mal da igreja, não falam mal de mim, não falam mal de você, falam mal da noiva de Cristo. E lá em Zacarias 2,7 diz que quando fala de mim ou de você, estão tocando na menina dos olhos de Deus. Amém? Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que saber: o discípulo aguarda a promessa se cumprir. Deus não te colocou nessa célula por acaso, irmão, não é possível. Deus te colocou nessa célula para que ela multiplique, para que ela cresça, para que ela avance. Amém? Mas tu tem que estar em Jerusalém, irmão. Tem que estar ali esperando o milagre, esperando a promessa acontecer. Não andando aí longe de Jerusalém, não andando longe da tua comunhão com Deus, longe da promessa. Irmão, tem líder nosso que está meio que desfocado. O pau está cantando em Jerusalém. Amém? Deus está mandando bênção em Jerusalém, igreja abarrotada, acabando cadeira, não tem onde o povo sentar. E tem líder nosso que está lá em caminho de Emaús, está lá em Emaús, ele não está em Jerusalém. Irmão, volta para Jerusalém, volta para o plano de Deus na tua vida, volta para debaixo da bênção e do projeto que Deus tem para você. Quando eu digo longe, é claro que eu estou falando de algo espiritual, eu estou falando da tua cabeça. Sabe, você não está vibrando, você não está vivendo. A igreja Deus está fazendo, irmão. Talvez é porque eu sei, o que é começar com 2 e ver o que Deus está fazendo aqui. Por isso que eu vibro, porque eu sei que eu sou incompetente, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu sou uma pedrinha de ajuste, mas eu sei do tamanho do meu Deus. E é isso que você precisa entender. O teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso. E aquela sala não vai andar porque você é bom, porque você fala bonito. Aquela sala vai andar se o poder de Deus reinar naquele lugar. Oh glória, amém? Eu quero aqui rapidinho compartilhar com vocês aqui algumas características de um discipulado na vida daquele que tem o discipulado como estilo de vida. A primeira característica é que ele jamais vai andar sozinho. Amém? O discípulo, ele é apegado ao discipulador. Glória a Deus. Sim ou não? O Senhor, ele deu a chave da igreja dele. Quando o Senhor dá a chave da igreja para Pedro, eu entendo assim, que o Jesus está dizendo: Pedro, você está preparado, eu confio em você, você aprendeu comigo, você vai dar certo. Amém? Agora eu te pergunto, uma analogia boba aqui: por que o Senhor não deu a chave da igreja para Cleópatra? Aliás, quem já havia ouvido falar desse nome aqui? Levanta a mão. Com sinceridade. Se não ouviu, não precisa levantar a mão. Uma pessoa, olha, era um discípulo, está aqui, ó. Não é qualquer um, não, era discípulo de Cristo. E o pior, quando Jesus se revela a ele, o que acontece? Ele não conhece. Ele olha para Jesus e não reconhece. Sabe por quê? É notório. É o perfil do discípulo que anda longe,
que não é discipulado, que não anda junto, que não é ministrado, que não tem a visão arraigada dentro do coração, aí não conhece. Aí passa, né, no nosso contexto. Aí vem uma vida, quer ser amada, quer ser adotado. O cara tá nem aí, o cara tá em outro esquema. Ele não tá na igreja em célula. Ele não entende que a nossa raiz é amar as vidas, é cuidar das vidas. Aí tem um líder que a pessoa liga para ele: olha, tem aqui 10 na minha casa, mas a gente não tem como ir. Ô irmão, o líder que tem a visão arraigada, ele vai alugar até um táxi, ele vai fazer alguma coisa, ele vai de bicicleta, eu não sei, meu irmão, ele não vai perder essas 10 vidas. Agora um camarada como o Cleópatra, fazendo o quê? 10 vidas? Para quê? Procura aí em qualquer lugar, vai pular carnaval. Em nome de Jesus, querido, aprenda isso. Você não pode andar sozinho. Ande com o teu discipulador, sugue ele. Se ele não souber, pô, discipulador, você não sabe me informar isso, então vai perguntar para o teu discipulador. Mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero avançar. Amém? Ande sozinho. Sabe uma coisa que falta em vocês? Posso falar, vocês não vão ficar chateados? Às vezes eu não vejo desejo de crescimento. Irmãos, eu sou de uma geração, sempre quando eu falo, eu gosto de falar da pastora Janete, a pastora Claudinete, porque a gente andou um tempo junto do ministério que a gente era. E a gente colava no pastor da gente, irmão. A gente, às vezes era até mal visto, né? O puxa-saco. A gente ia, o pastor parava o carro, já estava lá pegando a mala do pastor. Mas eu não tô puxando o saco, eu quero a unção que está sobre ele. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não era mal visto pelos próprios profetas. Ele chegava em Gilgal, os profetas de lá, ia lá e falava: você não está sabendo o que está acontecendo? Elias vai ser arrebatado, larga ele. E ele falava o que para os caras? Cala a boca, sai fora. Porque o meu barato é eu com Deus. Era isso mesmo. Ia para outra cidade, aí viu os profetas de lá. Porque era uma escola de profeta que tinha em vários lugares. Na verdade o que eles tinham era inveja de Eliseu. Mas Eliseu não tinha esse negócio, ele era um cara verdadeiro. Ele falava para Elias: aonde você for, eu vou com você. Eu não te largo, eu não te abandono. Eu quero esta unção sobre a minha vida. E tem mais, eu não quero ela só não, eu quero ela em porção dobrada. Tem que ter peito para falar isso, hein? Ele podia ter escutado de Elias, né? Você é muito presunçoso, hein, cara? Você também, mas que nada. Sabe por quê? Porque todo discipulador ama quando ele vê um discípulo que tem um coração sedento, que quer andar junto, que quer crescer, que quer desenvolver, sabe? Ô bispo, eu quero ajudar. Ô pastor Luiz, eu quero, em nome de Jesus. Você não vai ficar jovem para a vida inteira, né? Você já casou, daqui a pouco você tem outra área da igreja. Eu quero ser o futuro líder de jovem, eu vou caminhar do teu lado, eu quero a tua unção. Amém? Em nome de Jesus. Porque a igreja tem que crescer. Quando um cresce, há uma fileira, todo mundo cresce. Quando eu levanto um setorial, vários Timóteos sobem como líder, e o líder sobe como setorial, e o setorial sobe como área. A obra está aí para crescer, mas eu tenho que ter o desejo. E eu só vou crescer se eu andar com o meu discipulador. Amém? Porque é assim que funciona. Quando eu sento com meus áreas, vamos tratar aqui, vamos levantar aqui um líder tal. Primeira coisa, quem que você tem lá de bom? E quando eu digo bom, não é que o cara fala bem, o cara é articulado. Não, é lógico que, né, o ser articulado, né, o ter visão, isso é bom, isso favorece. Mas tudo isso não é nada se não tiver a unção de Deus. E a primeira coisa que eu falo: como é que é? Não, eu tenho fulano está desbravando, ele está rompendo. Fulano está alinhado na visão. A última vez que eu levantei líderes aqui na igreja, a nível de presbitério, teve pessoas que me interpretaram mal. Teve pessoas até que saíram da igreja, como que, né? Olhou para os meninos. Na época eu levantei o Ramon, Rodolfo. Mas eu não errei, eu levantei filhos. Amém? Porque a gente forma filhos. Mas os caras é presbítero, daqui a pouco é pastor. Será que sabe pregar? Eu não sei, querido, mas nos bastidores eles pregam. Amém? Eles cuidam, eles discipulam. Porque às vezes você acha que só pastor é quem está aqui em cima. Você está enganado. A minha esposa, a pastora Solange, nem é muito chegada em pregar, querido. Só que eu desafio qualquer um de vocês a gostar mais de favela, de trabalhar em favela, do que ela. Pergunta se algum pastor de altar às vezes quer estar no meio da favela lá, pastoreando e cuidando das pessoas que são necessitadas. Se eu der o microfone aqui, ela prega. Se eu falar para ela, vai pregar tal tema, ela senta lá com muito temor, né? Quantas vezes eu vi minha esposa, às vezes, varar a noite, estudando a palavra, porque ia pregar aqui no café, no chá de mulheres aqui de manhã, café. E ela traz, e Deus fala com ela. Mas ela gosta mais disso, do tete a tete, dos bastidores.
Então, querido, você precisa aprender. Você só vai crescer quando a transferência tocar a tua vida. E para isso você precisa ter um discipulador. Quem é? Agarra nele. Ah, mas às vezes eu acho que eu sei mais do que o meu discipulador. Isso é síndrome de Lúcifer, é demônio. Repreende isso da tua vida. Ah, mas eu acho que eu sou... E quem diz que Deus trabalha pela tua capacidade? Porque se fosse por capacidade, seria incoerente Pedro ser o dono, né? O dono não, a base da igreja. Seria incoerente, porque ele era analfabeto, ele era um cara sanguíneo, um cara que perdia a linha fácil. Como eu preguei aqui esses dias, talvez João fosse um cara melhor na questão do amor. Talvez Levi fosse melhor na questão da administração. Levi era publicano, ele sabia lidar com dinheiro. Ele podia administrar muito melhor que Pedro. Mas o Senhor não vê dessa forma. E por um outro lado, o Senhor chama Paulo, que era culto, que era formado, tudo direitinho, conforme mandava a lei. É circuncidado ao 8º dia, tinha linhagem, era da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés do melhor mestre da época. Paulo é o cara. E aí Paulo fala assim: tudo isso que eu sei agora é esterco, é cocô. Desculpa a expressão, mas às vezes tem pessoa que não sabe o que é esterco, então a gente tem que falar. Essa é a comparação de Paulo. E Paulo fala: eu não preciso mais nada disso, agora eu decidi uma coisa a saber: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, meu irmão, você é líder, você vai desbravar, Deus é contigo. Nada vai te parar naquela célula, nada vai parar você, Timóteo. Deus tem um projeto. Ah, mas será que vai acontecer? Nós começamos o Tadel com 3, 4 pessoas, querido. Olha esse Tadel, isso aqui eu estou pregando só para líderes, amém? Deus tem um bairro que Ele vai entregar nas nossas mãos, e Ele vai usar a tua vida. Eu tenho pessoas aqui no meio de vocês que tinham vergonha até de falar, e hoje eu olho para a tua célula, ela está lotada. Sabe por quê? Porque Deus é na tua vida, é Deus que faz, é Deus que opera. Confia nele, e a tua célula vai crescer e vai bombar cada dia mais. Levanta a tua mão e diga assim: esse ano eu vou multiplicar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo aprendizado que eu tomo aqui, que eu tiro daqui, nessa questão de estilo de vida, que um discípulo, ele tem que ouvir a palavra de Deus. Amém? Só que ele tem que ouvir e crer. Qual foi o problema de Cleopas? Ele ouviu, porque ele andou, ele era discípulo, e ele não creu, porque se ele cresce, ele estava lá junto com os demais, lá em Jerusalém, esperando se cumprir. Mas ele rapou fora. Quantos Cleopas já passaram aqui no nosso meio, que chegaram e falaram: Tó, bicho, não quero mais saber esse negócio de célula não, estou indo embora. Aí o Senhor não ama essas vidas? Ama, é discípulo, é. Só que é discípulo distante, não entendeu, porque não creu. Precisa crer, querido. Os que creram estavam lá em Jerusalém esperando. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, está todo mundo lá, esperando. Tinha o Tomé, que estava no meio, mas estava meio mais para lá do que para cá. Às vezes tem algum líder assim meio Tomé. Será que vai? Será que é? Será que essa célula vai acontecer? Eu não sei não. Eu só creio quando eu ver 20 pessoas na minha célula. Só creio quando eu pôr a mão no buraco, né? Mas é normal, mas o Tomé daqui a pouco começa a crer. Porque Deus trabalha nele, na vida dele. Agora o que não pode é eu me afastar e não crer na palavra. Sabe? Em nome de Jesus, querido. Se você é líder de célula, você precisa crer. Você vai transferir a fé lá na tua célula. Se nem você crê, como é que você vai querer que as pessoas confiem, que as pessoas creiam? Em nome de Jesus. Se você andar com o teu discipulador, compartilhar da palavra. Às vezes eu sento com os pastores, né? Eu sinto muito com o pastor Luiz, porque ele é integral aqui e tal. A gente fica ali, fica vibrando, só de sonhar. Ontem a gente foi ver umas camisetas, a gente vai fazer agora umas camisetas da hora aqui na igreja, com o logo da igreja, com malha boa, coisa top de linha. A gente fica assim, sabe, meio que sonhando, querendo o melhor. Sabe por quê? Porque a gente está próximo. E o que eu sinto, ele sente, porque a gente está junto. E os que andam comigo sentem o que eu sinto. Agora, quando a gente começa a se distanciar,
é porque a gente não creu na promessa. E se tem uma coisa que entristece o Senhor é quando a gente não crê. Então Deus prometeu, e não é para a glória do homem, é para a glória dele. Deus prometeu que Ele vai nos suprir, que Ele vai nos abençoar. Deus prometeu que essa igreja vai crescer. E outra coisa, esses dias o Senhor falou forte comigo isso. Porque às vezes a gente está tão nessa velocidade do crescimento, isso é bom, é ótimo. Todo pastor quer crescer, todo líder quer crescer. Mas esses dias no estudo eu estava vendo uma coisa tremenda, que no estudo dizia assim, ó, não adianta também crescer e não formar discípulos. A nossa maior preocupação às vezes não é ter 1000 pessoas na igreja. Preste atenção, que coisa tremenda isso, vai contra a minha carne, vai contra. Porque o pastor quer ver a igreja bombada, mas eu entendi, para Deus vale mais 400 discípulos do que 1000 pessoas. Eu vou tentar fazer você entender. Deus não quer a gente, que nem a gente vê um monte de igreja aí, irmão, neopentecostal, e que tem milhares de pessoas. Aí você fala para a pessoa daquela, abre a Bíblia para mim aí no livro de Êxodo. Ele vai falar, ai, cadê o livro de Exodo? Eu não acho. Ele não sabe nada, porque não é discípulo, é multidão. O Rick Warren, que é o escritor do livro Uma Igreja com Propósitos, ele faz uma... E até o Weber, num dos Tadel, que o Weber ministra, que eu tenho um DVD, que eu recebo, ele fala sobre isso, sobre essa ilustração do Rick Warren, que ele faz lá alguns círculos, e ele vai falando. Então tem a multidão, sempre onde Jesus estava, multiplicação do peixe, tinha multidão. João 6, tinha multidão. A multidão é aqueles que iam só para ver os sinais. Tem multidão na igreja, sim ou não? Acho que tem. Tem gente que só vai viver aqui, deixa eu ver se essa igreja Deus fala. Tem gente que é caçador de profeta. No meu telefone tem uma irmã que me liga, ela fala castelhano, né? Eu nunca vi a mulher. Não, mas eu também, sabe? Fala, não entendo nada e ela quer receber profecia. E eu não trabalho assim, eu creio em profecia. Deus, pela sua misericórdia, me usa, mas é algo inspirado. Não dá para forçar a barra. Então você me liga, peraí, Deus, qual que é a revelação de hoje? Não é verdade? Não dá. Deus fala no jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Nós passamos uma situação aqui na igreja, que Deus me deu um sonho à noite. Do jeito que Deus me deu, aconteceu. Então Deus fala do jeito dele. Então a gente precisa entender, querido, que a gente foi chamado, que a gente foi eleito, que a gente foi escolhido, e tudo que é palavra que está sobre nós vamos crer, porque Deus, a palavra dele não volta vazia, ela vai se cumprir em nome de Jesus, tá bom? Diga assim, eu creio e confio na palavra do Senhor. Amém? Quarta característica dentro do discipulado, como regra de vida, é a comunhão. Você vê, estava todo mundo aonde? Em Jerusalém. E eles estavam, quando Jesus ressuscitou, olha aqui para mim, olha o mistério aqui, ó. Quando Jesus ressuscitou, e ele foi ter com os discípulos, ele passou pela parede, não foi isso lá? Quem que estava dentro da sala? Todos os discípulos, eles estavam em comunhão. E cadê o Cleopas? Cadê o amigo dele? Estava lá em Emaús, irmão, nada a ver. Está entendendo o mistério de Deus? A gente tem que ter comunhão. Aí o líder, de novo, esse lanchinho. Sabe de nada, está em Emaús isso aí. Tá boiando. Porque ele está vendo o R$1 que ele vai comprar a bolacha de maisena lá para trazer, irmão. Pelo amor de Deus, querido. Em nome de Jesus. Sai de Emaús, vem para Jerusalém, vem para o lugar da comunhão, vibre, a tua célula tem que estar na pegada, tem que estar na visão, mas não é esse negócio de visão por jargão, tem gente que só usa isso, está fora da visão, né? A ideia não é essa, a ideia é, não, minha célula está na pegada, irmão, está crescendo, está multiplicando, está envolvida, no domingo o pessoal vem celebrar, tem um problema ou outro, é normal, como eu, o bispo, tenho na igreja, é normal, mas assim, minha célula tem 10, tem 6, está na pegada, tem 3 que eu estou trabalhando, tem um que está meio desviado. Mas eu estou ajeitando e minha célula está na pegada. Está entendendo? Eu respiro, eu estou em Jerusalém, eu não estou em Emaús.
Tem líder nosso de célula ainda que está pondo lá o caixotinho e... Amados irmãos, muito boa noite. Mais um culto, né, dos 7 pulos de Jeová. Irmão, é célula, querido. Senta, deixa o povo descontraído. Sabe? É bate-papo, sabe? Mas Deus, se Deus se mover, Ele vai se mover. Deus é o Senhor do culto, da reunião. Mas o que eu quero dizer, eu estou em Jerusalém. Eu não estou em Emaús, queridos. Aí a gente lança às vezes, querendo, sei lá, da Ducato na época, né? Vamos lá, a gente precisa levantar um recurso, R$200. O cara não sabe motivar. Ele não está em Jerusalém. Gente, é a Ducato. Já pensou que você vai vir na Ducato lá, pulando, que gostoso, que legal. E você também, vai ser um arrebento, olha, Então o cara vai motivar, ela já está pulando também, eu creio, entendeu? Mas aí o líder vai, ele está em Emaús, ele não está em Jerusalém. Meu amigo, minha amiga, R$300, senão tu vai para o inferno. Aí a pessoa não dá. A pessoa pega aquilo como 500 quilos, porque ele não está motivando e falando o porquê. Irmão, igreja local é lindo. Eu vim de ministério grande, que você põe e não vê nada. Aqui não, Ducato está aí. TV está aqui. Não tem essa, irmão. Amém? A gente foi ver capa, né? A gente logo trocar as capas. Foi ver pano, foi ver camisa. A gente quer investir no reino. Agora, quando eu tenho visão de águia, sabe, eu quero somar, eu quero estar junto, mas quando eu não tenho, quando eu estou em Emaús, estou nem sabendo. E quando eu estou em Emaús, tem uma coisa também, tem uns irmãos que estão em Emaús, só vivem de conversinha, em Facebook, em fofoquinha. Você está sabendo, está acontecendo lá em Jerusalém, está sabendo? Tem gente que sabe hora, sabe tudo que acontece na igreja. Porque em Emaús só tem papo furado. Porque quem está esperando a promessa está em Jerusalém. Quem tá em Jerusalém esperando a promessa, irmão, está focado nela. Agora quem está em Emaús está lá de conversa furada. Levanta a tua mão e diga assim: eu estou correndo, porque eu quero ficar em Jerusalém. Jamais quero ficar em Emaús. Amém? Diga para o teu irmão, em Jerusalém tem comunhão. Amém? Em Jerusalém, também aquele que tem um discipulado como estilo de vida, tem visão espiritual. Quem está lá está o quê? Esperando o quê em Jerusalém? A ressurreição. Quando Tomé chegou lá, eu não acredito, tal. Tomé, você está louco, cara? É promessa de Deus, meu. Sai fora, seu incrédulo. Porque há uma fé ali, irmão. Eles estão ali crendo, eles têm visão de Deus. Amém? Agora, quando o cara está em Emaús, Jesus se revela a ele, bate um papo, o cara está nem sabendo quem é. Quantas pessoas, querido, que espiritualmente estão em Emaús, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Quer ver uma coisa às vezes que me deixava indignado aqui na igreja? Às vezes eu ia conversar com algum líder. Ai, bispo, parece que sei, a gente trabalha, a obra não cresce. Meu, isso aí é um pecado, isso é uma blasfêmia contra Deus, querido. Eu sei o que a vida da igreja, querido, que a gente viveu. Eu sei o que é um Tadel com 3, 4, e quem é antigo aqui sabe a luta que era, lembra, pastor Luiz? Que era uma guerra para se fazer um Tadel. Hoje eu desafio você, será que esse povo que está aqui no Tadel, né, ia caber lá em cima? Estou falando de Tadel, de curso que a gente dava lá na salinha, lembra? Do ladinho. Agora, escute o que eu vou te falar, irmão, isso aqui é conselho, e eu estou aqui para te ensinar. Não seja ingrato com Deus. Tira isso da tua cartilha. Valorize tudo que Deus fizer. Deus não trata com ingrato. Se Deus te deu um pente para pentear o cabelo, glorifica a Deus. Se Deus te deu um secador, glorifica a Deus. Se o Senhor te deu um vaso, glorifica a Deus. Sabe? Eu faço questão. Hosana. Irmão, o que eu vivo aqui hoje é um privilégio, é uma honra. O que Deus fez. Tem gente aqui, pastor Eduardo. O pessoal sabe o que nós ralamos, filho, para chegar aqui.
Eu louvo a Deus, queridos. Eu estou no palácio. E o mais tremendo que eu sei que isso é só o começo. Que Deus tem muito mais, mas só Deus só faz quando eu tenho gratidão. Amém? Às vezes eu me pego reclamando um negocinho aqui, sabe? Às vezes parece que eu tomo um puxão de olho, sabe? Reclamando o quê, camarada? Olha a vida do bispo. Faz o que ama. Família toda abençoada. Filhos abençoados. Netos abençoados. Uma igreja linda. Uma liderança abençoada. Não, irmão, eu não tenho que reclamar, eu tenho que glorificar a Deus. É óbvio que às vezes a gente pega, ajusta, como o pastor Júlio falou, né? Para uns a gente dá TT, para outros a gente passa a chave para dar uma ajustada, mas tudo é para que o reino seja pregado. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, você está em Jerusalém. Quem está em Jerusalém tem visão espiritual, tem visão de reino, de crescimento, de avanço. Amém? Isso é tão tremendo que às vezes é essas coisinhas que a gente passa. É o irmão que reclama do lanchinho, é o outro que reclama porque, mas por que comprou a Ducato, que comprou a cadeira, que o cara não tem visão. Porque se ele tivesse visão, ele não falaria isso. Eu falo direto com o Luiz, lá em cima, antes da gente mudar, a igreja estava redondinha, filho. Pagava aluguel, a igreja tinha dinheiro em caixa, amém? Pagava todas as contas, amém? Estava conseguindo tirar o meu provento abençoado, estava maravilha. Só que aí o bispo poderia, né, ficar lá de boa. Não, vou ficar aqui no barco, Mateus 14. Eu preferi fazer igual Pedro, sair andar por sobre as águas. Porque eu creio que Deus me chamou para uma grande obra, querido. Quando os camaradas foram lá, os estrangeiros, falaram para Neemias: vai lá que não sei quem quer falar com você. Ele falou: vou nada. Por que não? Porque eu estou fazendo uma grande obra. E até ali não tinha nada feito. Mas olha a visão espiritual de Neemias. Então tenha visão, querido. Nós estamos em pleno avanço. Aqui não tem esse negócio de ter medo não, filho. Aqui Deus nos chamou para avançar. E Ele vai nos dar graça e vai nos dar condições de realizar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu fiz questão de falar isso porque foram anos lá em cima vendendo almoço para comer a janta, irmão. Miguel está aqui, ó. Miguel está desde o comecinho com a gente também. Quantas vezes o Miguel foi na minha casa? Mas o Miguel é um cara, né? Porque às vezes a gente olha o defeito das pessoas, mas o Miguel tem umas coisas que eu aprecio na vida dele. Uma delas é um cara inteligente. E uma das coisas que me chamava a atenção, o Miguel não foi uma nem duas, várias vezes ele foi em casa e eu estava sem luz, porque minha luz estava cortada. Mas a da igreja tinha. Porque às vezes as pessoas elas julgam a gente, né, sem saber. Como muitas vezes eu fui julgado. Aí ele foi lá, ele já foi lá de não ter água. E eu não tenho vergonha disso, querido. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa: quando eu ponho Deus em primeiro plano, depois eu vivo a honra de Deus. Então, não é à toa porque a gente está aqui, porque Deus honra aqueles que temem o nome dEle. Deus honra aqueles que semeiam na casa dEle. Tem o tempo do deserto, mas tem o tempo de Canaã. Amém? Glória a Deus. É igual o tal do Otoniel lá, o genro de Caleb, né? Ele foi lá e pagou um preço por Axa. Mas a Bíblia fala que Caleb honrou a vida dele e deu um pedaço de terra para ele. Então quem paga preço, quem tem um coração na obra, é como Otoniel, lá o esposo de Axa, filha de Caleb. Deus traz a honra e Deus tem honra para você. Tá bom? E para fechar, em último lugar, um líder, ele tem que ter um coração ardente. Glória a Deus. O coração tem que vibrar. Às vezes você pega algumas igrejas históricas nos dias de hoje. Entenda, querido, eu não estou aqui para falar mal, porque todas as igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador são de Deus. Mas a gente é notório algumas coisas. Por exemplo, a igreja metodista, que tem a sua raiz no método, né? A palavra método, que foi fundada por Wesley. Na época de Wesley, a igreja metodista ela tomou a Europa, cara. Porque a liderança de Wesley, se você não leu ainda, eu te aconselho a você ler a biografia de John Wesley.
a liderança dele vibrava com a obra de Deus. Mas vibrava, irmão. Os caras saíam para fazer evangelismo, e era toda uma cultura diferente, um tempo diferente. Né? Aí depois conseguiram tirar essa alegria. Hoje a Metodista é uma igreja histórica, né? É uma igreja que está consolidada, fundamentada, mas o que era o metodismo na época de Wesley, mesmo pós-Wesley? Por quê? Porque se perde a alegria, não pode se perder. E como eles, muitas igrejas têm perdido a alegria. E se nós não tiver cuidado, perde a alegria. Porque muitas vezes, ao invés de estarmos em Jerusalém, estamos em Emaús, falando dos outros, né? Compartilhando coisas e não vivendo as coisas. Enquanto os discípulos viviam a ressurreição de Cristo, Cleopas e seu amigo, eles viviam de contar história. Deus não te chamou para contar história, querido. Deus te chamou para viver. Escute o que eu vou te falar para a gente fechar. Nós estamos vivendo uma época aqui na Bethesda e vamos viver ela ainda mais. Que vai ter muito Cleopas que vai ficar só querendo tirar informação. Vai ficar lá em Emaús, distante do que Deus tem, porque não quer se... Você está em Jerusalém, viva a bênção de Deus, irmão. Viva a plenitude de Deus não vai derramar em Emaús. Deus vai derramar em Jerusalém. Quando eu falo em Jerusalém, não é só a Bethesda, tem tantas Jerusaléns por aí. O que é a minha Jerusalém? É onde Deus quer que eu esteja. Se Deus chamou o irmãozinho Antônio lá na Assembleia, lá é a Jerusalém dele. Deus vai derramar lá na vida dele. Mas se ele for teimoso, quiser bater de frente e ir para Emaús, Deus não vai derramar na vida dele. Ah, mas ele veio para Bethesda, mas aqui é Emaús para ele. A Jerusalém dele é lá na Assembleia. É como você, que muitas vezes quer sair da tua Jerusalém lá para a igreja do Cablobló. Não, mas é porque, eu não sei, eu não vou com a cara do pastor Luiz, ele quer forçar uma barra. É porque às vezes discipular a pessoa é forçar barra. Porque discipular, eu discipular o Michel, eu não vou falar só o que ele quer ouvir. Muitas vezes eu vou confrontar o pecado na vida dele. Não de forma grosseira, mas muitas vezes do amor eu vou ter que falar, olha Michel, teu problema é aqui, filhão. Se você ajeitar aqui, você vai... Então eu dou um pouquinho de TT. Ele vai... tô com barriga seca. Então agora vamos dar uma apertadinha. TT e apertadinha. É assim que funciona. Quando eu entender isso, querido, eu vou ter o discipulado como estilo de vida e ninguém vai poder me paralisar. Amém? Leve isso para a tua célula. Tua célula não pode estar em Emaús em forma alguma. Nem você, nem tua célula. Vocês têm que estar em Jerusalém. No lugar da bênção, no lugar da promessa. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé.